Boa tarde, muito boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem nessa segundona, 4 horas da tarde. Um calor, mas um calor que eu não sei não o que vai ser de nós. Deus disse que a terra seria purificada pelo fogo. Eu tô achando que já começou, que nós não fomos arrebatados, nós ficamos pra trás. É brincadeira, hein, manto? Sou cega. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui no nosso quarto e último encontro sobre essa belezinha aqui, Macunaíma. Oi, Rê, querida. Um beijo pra você, meu bem. Nós estamos aqui para fazer o nosso quarto encontro sobre Macunaíma, o último trechinho da nossa leitura. A gente tinha mais um aí na semana que vem, mas eu achei que o conteúdo dava para terminar tudo hoje, então decidi fazer o término da nossa leitura hoje aqui e não deixar mais nada para semana que vem, tá? Deixa eu relembrar com você o que a gente está lendo e o que a gente vai ler a partir de fevereiro. A gente tem encontros todas as terças-feiras aqui para tratar de literatura cristã nacional. A editora God Books é uma parceira aqui do canal e ela tem mandado livros para nós, para que a gente possa estudar um pouco mais a respeito de Deus, conhecer um pouco mais a respeito do nosso Senhor, através de livros de excelentes autores. Esse mês de janeiro, que é o mês da consciência da saúde mental, a gente tratou sobre esse aqui, que fala sobre suicídio e depressão, e onde que Deus está nessa história toda, né? Onde que Deus entra nas doenças da alma. O autor é o Guilherme Franco, um pastor aqui do nosso país, maravilhoso. Livro sensacional. Nosso último encontro seria amanhã. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa semana vai ter aqui na minha cidade uma conferência na Assembleia de Deus Central aqui na minha cidade. Vai de amanhã até sábado, vão ser todos os dias. E, como a editora God Books é nossa parceira, eu consegui marcar um encontro com 3 dos pastores que virão aqui, com 3 dos palestrantes que virão aqui na minha cidade, para a gente discutir um pouco a respeito dos livros que eles publicaram pela editora. Então, o primeiro é o reverendo Eber Campos Júnior, que vai estar aqui amanhã na minha cidade. E ele marcou comigo justamente no horário do nosso encontro, às 4h15 da tarde. Então, nesse tempo, eu não vou conseguir encontrar com vocês. Coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidências, mas a Lu falou que tá sem internet em casa. Arrancaram os fios de energia lá na região dela e a internet ainda não voltou. Então, eu não vou conseguir fazer com vocês esse encontro amanhã por esses 2 motivos. Porque eu estarei com o reverendo Eber Campos Júnior fazendo conteúdo para vocês a respeito do livro que ele lançou pela God Books, o Verdadeira Felicidade. E a Lu tá sem internet, então eu não vou conseguir estar com vocês. Também vou encontrar com o Vitor Fontana, também vou encontrar com o Gutierrez Fernandes, então esperem aí, essa semana vai ter conteúdo bom aqui para vocês, com gente muito boa vindo falar aqui com vocês, tá? Então, certo, nosso encontro último seria amanhã, ainda não sei que dia vai ser, a gente vai remarcar, talvez semana que vem, e aí o de fevereiro a gente começa depois. O de fevereiro vai ser esse aqui, ó, A Cura da Solidão. Nós vamos passar mais um mês falando sobre nossas emoções e como curá-las, especialmente a solidão. O autor é o Maurício Zagari, o editor-chefe da God Books, e ele vai estar conosco, acredito que em 2 encontros dessa leiturinha que a gente vai fazer mês que vem. Então, se você não tem o livro, compra pra gente poder estudar ele junto, né? Como amanhã a gente não vai conseguir se ver, talvez eu diminua para 3 encontros sobre esse Cura e Solidão, e aí a gente vai discutir um capítulo por semana. O primeiro é Compreendendo a Solidão, o segundo é um alento para quem se sente solitário, e o terceiro é um alerta para quem não se sente solitário. Então, eu espero contar com vocês com essa leitura no mês que vem. Encontros toda terça às 4 da tarde, e mês que vem eu vou conseguir trazer o Zagari. Ele já me confirmou, acredito que em 2 encontros, tá? E aí, pra gente finalizar o suicídio e depressão, fica de olho nos meus stories, que eu vou avisar vocês quando que a gente vai ter o encontro final dessa leitura, e o tema é desesperança. O último capítulo é desesperança. Os encontros com a Lu estão sendo maravilhosos, eu espero que você esteja gostando também. Bom,
Hoje à noite, porque amanhã à noite eu estarei no congresso, a gente vai antecipar o nosso último encontro também dessa leitura maravilhosa aqui, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. Então, hoje às 20 horas, o acesso vai ser pelo canal do Telegram. Se você ainda não tá lá, entra no grupo, o link tá na minha bio, é um grupo absolutamente gratuito, o acesso é absolutamente gratuito, mas você precisa se esforçar, precisa ter o livro, ler o livro e participar dos encontros, né? Então, excepcionalmente hoje, porque os encontros também são terças às 8, a gente vai finalizar a leitura desse daqui. E na semana que vem, a gente começa o Em Busca de Deus, do Tozer, tá? A gente vai passar um mês fazendo a leiturinha dessa belezinha aqui, o mês de fevereiro todo. Eu já fiz a divisão da nossa leitura, vou mandar lá no canal do Telegram, logo depois da nossa reunião hoje à noite. Então, nossa leitura cristã coletiva de fevereiro vai ser esse aqui, Em Busca de Deus, do Tozer. E terminamos hoje Macunaíma, certo? E na primeira segunda-feira de fevereiro, não é semana que vem, que semana que vem é 31, na outra, dia 7 de fevereiro, a gente começa Dom Casmurro de Machado de Assis. Nós vamos passar 3 meses com o tio Machado, fevereiro, março e abril. Leremos Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o último eu sempre esqueço. Pera. Meu Deus, cadê? Qual vai ser o último? Não lembro. Quincas Borba, desculpa o lápis, eu sempre esqueço do Quincas. Toda vez eu tenho que olhar na minha estante. Então, tá combinado. Fevereiro a gente vai ler Dom Casmurro, depois março, Memórias Póstumas e abril, Quincas Borba. Então, se você não faz parte do nosso grupo de leitura universal coletiva, esse ano de 2022 a gente vai passar o ano lendo somente literatura brasileira, literatura nacional, coisa boa, e eu vou trazer para vocês tudo que eu tenho aí no meu arcabouço teórico, tudo que eu aprendi na minha graduação. Não sei se você sabe, mas se você não sabe, fica sabendo. Eu sou formada em letras, português, estou mestrando em estudos literários, enfim, então eu vou trazer para vocês todo o meu ímpeto de interpretação de texto e vou tentar te ensinar a fazer isso comigo. Acho que já tô conseguindo, né? Já faz 2 meses que a gente tá lendo literatura nacional. A gente começou com Raquel de Queiroz, o 15, demos sequência com Macunaíma e vamos continuar agora os próximos 3 meses com o tio Machado. Outra coisa que você precisa saber é que às quintas-feiras, às 8, a gente se encontra aqui no canal. Nas próximas 2 quintas-feiras, sem ser essa, porque essa eu vou estar no congresso, não esquece. Que eu vou dar uma sumidinha por aqui à noite, mas é porque eu vou estar fazendo uma coisa ainda mais legal para trazer conteúdo para vocês. Então, na outra quinta, nós teremos encontro sobre 12 homens extraordinariamente comuns. A gente está estudando os 12 apóstolos. Nosso primeiro encontro, a gente fez uma introdução zona, por que o chamado dos 12 apóstolos, o que é um chamado apostólico. Depois nós falamos de Pedro, depois nós falamos sobre Pedro e André, né? Foram os 2 irmãos. Na semana passada a gente falou sobre Tiago e João, e nos próximos agora a gente vai falar sobre... Deixa eu abrir aqui e falar pra você direitinho o que nós vamos falar semana que vem. Na semana que vem, na quinta-feira, que a gente tá fazendo por capítulo. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre Filipe, Natanael e Mateus. E aí, na outra quinta, Tiago e Judas o traidor, certo? Eu e o meu professor de teologia, William Orlandi, estamos fazendo esse estudo aqui. Deixa eu te lembrar uma outra coisa importante. Seminário Teológico Jonathan Edwards, que é o seminário que eu faço meu bacharel em teologia, me convidou para participar do podcast deles agora em 2022. E o nosso... Então, aí o que eu pensei, né? Eu pensei assim, bom, para esse podcast ser muito, muito, muito bom, eu preciso trazer para a realidade da galera que me acompanha, das pessoas que me seguem, de quem caminha comigo, de quem tá aprendendo Bíblia junto comigo. O que eu propus? Eles queriam fazer temas extremamente acadêmicos, filosóficos e muito longe da nossa realidade aqui. Então eu consegui falar com os professores, consegui falar com a coordenação para a gente organizar o podcast do Seminário Teológico Jonathan Edwards para falar sobre a própria escritura
a partir de uma visão panorâmica, livro por livro. Então, no sábado agora, às 2h da tarde, a gente vai fazer o nosso primeiro podcast que tem como tema Introdução à Leitura da Bíblia. Então, a gente vai fazer um apanhado para você do que é importante para ler a Bíblia, como você pode começar a ler a Bíblia. A gente vai dar dicas, informações, instruções, e a partir daí, a gente vai marcando 2 encontros por mês, sendo um deles uma leitura panorâmica das Escrituras, né? Uma visão panorâmica. A gente vai começar por Gênesis e vai até Apocalipse. E um outro encontro por mês, a gente vai chamar um dos professores do seminário para falar de um tema específico para nós. Esses encontros vão acontecer aqui no Instagram. Eu quero muito que vocês participem, que vocês me deem o privilégio da presença de vocês. Certo? Falei por 12 minutos sem parar. E agora... Pera lá. Toda embananada hoje, vocês estão vendo, né? Tá muito calor. Quando tá muito calor, eu fico retardadíssima. Fico lenta, fico devagar, fico com dificuldade. Certo? Então, segundas às 4, terças às 4 da tarde às 8 da noite, quintas às 8 da noite e no próximo sábado agora às 2 da tarde. Escolhe um projeto, vem participar pelo menos de um. Essa variedade toda aí é para que você possa caber em pelo menos 2. Não cabendo em 2, pelo menos 1, para que a gente possa crescer em conhecimento. Expandir a nossa mente, expandir a nossa competência, as nossas capacidades, para que Deus tenha recursos na nossa intelectualidade para agir através de nós. Não existe milagre, né? Existe trabalho, labuta e dedicação. Vamos lá, então, terminar esse livro aqui. Vou desabafar com vocês a respeito dessa leitura. Com esses capítulos finais, eu fiquei um pouco... Eu não sei se é o calor, entendeu? Eu não sei se é... Porque esse calor me deixa muito cansado. Mas eu fiquei um pouco frustrada, assim. Achei um finalzinho xoxo, um finalzinho ruim. Não sei se eu que não entendi, eu que não peguei aí a referência, mas achei ruim. Porque a gente terminou na semana passada no capítulo 12, em que Macunaíma termina morrendo de novo. Ele morre pela segunda vez e ressuscita, né? E a gente começa hoje com ele ressuscitado, doente. Ele fica doente, ele pega uma doença que se chama erisipela, que é uma doença que causa uma infecção por dentro da pele e parece queimadura. É horrível, deve doer muito. E ele tá com essa doença porque a pele dele foi toda esturricada na morte última que ele teve, né? E aí começa a... Meu áudio tá bom, né, gente? Porque o ventilador tá ligado bem em cima de mim, tenho medo de ficar chiado. Se o áudio estiver ruim, vocês me avisam que eu vejo o que eu consigo fazer aqui. Bom, não vou conseguir fazer nada, mas posso tentar. E aí começa com ele tendo um delírio, né? Vai dizer que ele estava lá em São Paulo e ele foi pro Anhangabaú e ele começa a ver um navio. Só que assim, não existe no parque do Anhangabaú nem rio, nem lagoa, nem nada, só um chafariz. Depois você joga no Google Parque Anhangabaú e você vai ver que só existe lá um chafariz que brota direto do chão. E é dali que ele vê vindo um barco, né? E ele tá delirando por causa da febre, por causa da doença e tal. Depois disso a gente vê que ele não mudou absolutamente nada. Que ele volta a sair com a mulher do irmão. Então, o que eu percebi aqui nesse final de leitura, né? Bom, a gente começa o livro com um Macunaíma super divertido, super engraçado, super, super bacana. E eu me diverti demais, eu entrei de cabeça nessa leitura, achei ela extraordinária. Daí ele vai para São Paulo e a gente percebe várias mudanças nas suas características, várias mudanças na forma com que ele se comporta, com que ele enxerga as coisas, com que ele se manifesta ali no meio em que ele está. A gente vê isso acontecendo de forma muito poderosa. E agora a gente começa a ver essa viagem de retorno dele para sua casa. Então, qual é a impressão que dá? Que ele já está muito cansado no seu comportamento, mas que o seu caráter não mudou
absolutamente nada. Ele não aprendeu absolutamente nada com tudo aquilo que ele vivenciou, com tudo aquilo que ele passou, com todas as experiências que ele teve. Ele não saiu do lugar. Então, ele vai continuar saindo com a mulher do irmão, traindo a confiança do irmão. Nesse trecho, a impressão que eu tive é que a gente volta lá pro início, quando ele começa a sair com a primeira mulher do irmão dele, que ele vai pro mato. É a mesma coisa do começo, ele tá repetindo exatamente o mesmo ciclo. E aí eu fiquei me perguntando sobre isso, sabe? Quantas e quantas vezes nós temos experiências na nossa vida, muitas delas são ruins, muitas delas nos causam desconforto, nos causam sofrimento, nos causam incômodo. E ao invés da gente passar por essas fases diferente, amadurecido, a gente volta para o mesmo lugar, a gente volta a cometer os mesmos erros. E no fim das contas, o que a gente faz é perguntar para Deus: ai, por que isso acontece comigo? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Por que Deus não me livra disso? Sendo que, quando a gente pede para Deus que Ele nos beneficie de alguma forma, a gente precisa ter consciência que a forma de Deus nos beneficiar é nos talhar. Nós somos diamantes brutos que precisam ser talhados por Deus, para que aquela crosta de carvão exterior saia e apareça o nosso brilho. Então é assim que Deus trabalha. Deus não sai distribuindo coisas para nós, porque Ele sabe a natureza do nosso coração. Ele sabe o nosso potencial corrupto. E Macunaíma mostra isso para nós de forma efetiva, né? A gente volta aqui para o mundo fantástico, né? A gente viveu, quando ele escreve a carta para as Amazonas, a gente viveu ali uma escrita bem realista, bem difícil de entender, bem lusitana. E aqui a gente volta ao mundo fantástico. Ele voltando para casa, a gente volta a encontrar com essas fantasias dele. A gente continua vendo um homem que não cresceu, ele continua tendo o corpo comprido e a cabeça pequena. Ele continua sendo um homem com a mentalidade de uma criança, com a mentalidade infantil. A gente vê os irmãos dele percebendo que ele não tem caráter nenhum e continuam recompensando ele por isso. Nós temos que entender que a gente não pode recompensar as pessoas pelo mal que elas fazem com a falsa ideia de que elas são vítimas da sociedade. A sociedade é a mesma para todo mundo e nem todo pobre é ladrão. Nem toda pessoa que mora na favela vira traficante. Por quê? Porque são escolhas subjetivas, sim. Nós não somos todos iguais. Nós não fomos criados para sermos todos iguais. Deus separou um povo que não é igual aos que não foram separados. Vamos parar com essa ideia de achar que todo mundo é igual. Nós não somos, nós temos as nossas subjetividades. E elas é que fazem de nós seres extraordinários. Uma coisa que eu tô no livro do Lewis, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, eu tô terminando de fazer a leitura dele pro Encontro da Noite, e ele vai criticar muito o nosso sistema democrático, que fala que nós somos todos iguais, e essa é uma falácia absurda, que faz com que o sistema se renda a uma falsa igualdade. Então, ao invés de eu exigir que uma criança aprenda, se dedique aos estudos, sente o rabo na cadeira e vá ler um livro, não, eu prefiro instaurar uma aprovação automática para que essa criança não se sinta diminuída quando ela for reprovada, porque ela agiu feito uma ignorante durante todo o ano. Porque ela foi burra o ano inteiro de não parar para estudar e pensar nas consequências da sua displicência com a educação. Então, o que nós estamos fazendo, que é o mesmo que os irmãos de Macunaíma fazem com ele? Nós estamos beneficiando os inferiores. Porque existe sim gente inferior. Existe sim gente preguiçosa, gente murmurenta, gente maldizente, gente insuportável, gente chata, gente que não tá nem aí com nada, gente que não tá nem aí pra crescer na vida, pra ser alguém. E essas pessoas são sim inferiores.
Mas nós estamos dando a essas pessoas títulos de melhores do mundo. Pelo contrário, né? Nós estamos dizendo que aquelas que trabalham, que estudam, que se dedicam, são as trouxas. Porque hoje é mais fácil ser youtuber e ganhar dinheiro com vídeo na internet. Olha como os valores se inverteram completamente. A gente humilha um CDF e enaltece um jogador de futebol que espanca a mulher. Olha como os nossos valores estão completamente distorcidos. E é o que acontece com Macunaíma. Todos os valores, princípios, atitudes, tudo o que ele faz é sem caráter, é mal. E os irmãos estão lá ajudando ele, cuidando dele, mimando ele, dando para ele tudo que ele quer, passando a mão na cabeça dele. E aí lá na página 139, olha o que ele vai dizer. Olha o nível do processo de inferiorização do homem em que nós estamos vivendo. É uma obra de quase um século, mas nós ainda estamos nisso aqui. Ele vai pro mato fazer alguma coisa e quando volta ele tá cheio de carrapato. Então ele diz assim: então a carrapatada caiu no chão por encanto e foi-se embora. Carrapato já foi gente que nem nós. Uma feita botou uma vendinha na beira da estrada e fazia muitos negócios, porque não se incomodava de vender fiado. Tanto fiou, tanto brasileiro não pagou, que afinal o carrapato quebrou e foi posto para fora da vendinha. Ele agarra tanto na gente porque está cobrando as contas. Ele vai dizer assim, ó: o carrapato já foi gente um dia e virou carrapato porque tinha uma vendinha na beira da estrada e vendeu tanto fiado e brasileiro é tão mau caráter que nunca pagou que agora ele gruda em nós para fazer cobrança. Então ele gruda na nossa perna porque ele quer cobrar. Então ele está comparando a humanidade aos carrapatos. Olha o nível de inferiorização do homem que ele faz. A gente tem religiões que falam isso. A gente tem crenças, ciência, que diz que nós viemos de animais irracionais. O espiritismo diz que nós começamos como pó, depois nós viramos planta, depois nós viramos animal, e que o último estágio do animal que nós viramos é o cavalo, que é o animal mais inteligente que tem. E eu sei disso porque eu fui espírita muitos anos da minha vida inteira. Então, a gente acreditar que depois de um cavalo a gente vira gente é dizer para Deus que a criação dele qualquer um podia ter feito. A gente acreditar que a gente vem do macaco. Olha, a minha mãe, meus ascendentes não eram macacos, não. Eu vim de Abraão. Eu sou descendência de Deus. E Deus não era macaco, não. Então, preste atenção. Preste atenção no que nós cremos, no que nós temos crido. E aí ele começa uma narração chata demais. Aí ele começa a falar de como ele recuperou a pedra, como ele recuperou a Muiraquitã, né? Que ele vai atrás lá do gigante, ele vai inventar um mito para a criação dos carros, vai dizer que os carros são onças e tigres que desistiram de brigar e aí começaram a andar sobre rodas e que o seu estômago eram máquinas. Chato. Aí ele volta a encontrar com um gigante. Temos uma cena de canibalismo desse gigante perfurando pessoas e bebendo sangue, fazendo molho de macarronada. E aí esse gigante vai morrer e ele vai resgatar o Muiraquitã. Olha que moral de história ruim que o Mário de Andrade quer trazer para nós. De que o imoral, o sem caráter, o maldito, aqui na nossa nação, é ele que conquista todas as coisas que busca. Porque não existe um senso de justiça coerente. Porque o único senso de justiça justo é o que vem de Deus. Em que nós olhamos para uma circunstância, nos perguntamos qual o ponto de vista de Deus sobre ela, e aí buscamos o seu reino e a sua justiça para analisar
o que aconteceu, certo ou não? Por exemplo, problemas dentro de casa com alguém que você mora. Vamos dar o exemplo de um relacionamento marital. O mundo diz, você não é obrigada a aturar homem. Tá ruim, separa, arruma outro. Deus vai dizer, o que acontece? Por que esse homem age assim? Ele mudou da noite pro dia, você não conhecia ele antes de casar, você não tá criando muitas expectativas em cima de alguém que não tem o que você precisa para te dar, você não tem que baixar o nível para conseguir alcançar o teu relacionamento de forma saudável. O natural de ser como Cristo não é mais servir do que buscar ser servido. E aí você começa a analisar através do reino de Deus e da sua justiça essa situação. Quando você se coloca no lugar de Jesus e tenta ser como ele foi, você alcança essa justiça e o seu relacionamento é restaurado. E o que Mário de Andrade está mostrando para nós é que no mundo visível, no mundo sem Deus, não é isso que acontece. No mundo sem Deus, o mal vai se dar bem, porque aqui jaz o maligno. Satanás é o imperador daqui de onde nós estamos. Existe o reino dos céus se manifestando nesse mundo através de nós. Nós estamos vivendo o reino de Jesus através das nossas ações. Nós manifestamos o reino de Deus através da nossa santidade, através das nossas decisões em favor do reino de Deus. Mas aqui, o imperador é o imperador das trevas. Então é claro que o mal vai ter coisas desse mundo. Mas ele não vai ter vida eterna. Ele não vai ter aquilo que nós temos o privilégio de ter. Podermos chamar Deus de Pai. Eu e você hoje podemos chamar Deus de Pai. E essas pessoas não podem. Então quem é o mais rico? Quem é o mais feliz, o mais alegre? Quem tem mais motivos de se alegrar? Aquele que tem casa, carro e prosperidade financeira? Ou eu, que estou aqui em paz, na minha casinha, estudando literatura com você, tranquila, não tem ninguém me enchendo o saco, não tem cobrador batendo na minha porta. Eu tenho paz com meu marido, inclusive hoje é aniversário do meu marido, tá fazendo 41 anos, graças a Deus. Esse ano faz 11 anos que nós estamos juntos, sem tirar o tempo de briga, de divórcio, de casamento, essa confusão. 11 anos, e nós estamos nos últimos 3, eu acho, em 2018, que a gente voltou a ficar junto, casamos de novo no ano retrasado. Então, encontramos a paz que excede todo entendimento, porque paramos de buscar a justiça do mundo e começamos a buscar a justiça de Deus. Porque a justiça do mundo é injusta mesmo. É injusta mesmo. Bom, a gente vai ver no capítulo 15 que eles vão embora, né? Os 3 irmãos vão embora, voltam para sua casa, só que Macunaíma não vai sozinho. Macunaíma leva um revólver e um relógio. E aí a gente fica pensando, né, o que isso pode significar? Porque vocês lembram que no começo da leitura era uma leitura sem absolutamente controle de tempo e espaço. Não havia o entendimento de tempo. Eles viviam dia e noite ao seu bel prazer, eles eram livres do controle do tempo. Então, quando Macunaíma volta com um relógio no pulso, a gente vê que a vida urbana volta com ele. Essa vida de tem que levantar às 6 e dormir antes das 11 para conseguir no dia seguinte trabalhar, enfim, um ciclo de horário, né? Esse tempo Cronos que nos governa, ele leva de volta para sua tribo. E uma arma, que é o poder de decidir quem vive e quem morre. Porque ele não precisa se defender na tribo dele. Ele tem a tribo dele para lutar com ele. Né? Então ele volta com uma arma. Ou seja, tudo que caracterizava ele enquanto indígena, ele uma parcela ele deixa para trás e leva a urbanidade para casa. Bom,
Aí começa mais uma narrativa enfadonha, que eu não consegui nem marcar nada. Chata, 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 chata. Que ele volta pra casa e passa por um monte de coisas. E ele encontra de novo Iriki. E rejeita Iriki, porque agora ele tem uma mulher nova. Iriki morre de paixão. Olha que bonito, né? Ele vem de uma realidade em que as mulheres não tinham sentimento nenhum. Ele fala que o coração delas estava na mão. Então, ele vem de uma realidade paulista de prostituição, em que o sexo precisa ser comprado, em que as mulheres não têm mais nenhum senso de amor pelo outro, né? E nem por si mesmas, porque não tem esse princípio. A prostituição é degradação absoluta. E quando ele volta, a primeira coisa que acontece é a Iriki morrendo de paixão, né? Porque ela foi trocada, ela esperou por ele. E quando ele volta, ela é trocada. Ela vira uma estrela, ela chora a luz e vira estrela. A gente vê essa completa inversão aí de valores, essa perda de uma consciência. Inclusive, ele vai dizer lá na página 164 que quando ele volta para buscar a consciência dele, ele não encontra mais. Mas ele pega a consciência de um hispano-americano, bota na cabeça e se deu bem da mesma forma. O que é um hispano-americano? Não é nada que diz respeito a ele mesmo. Ele perde completamente a sua identidade, que é o nosso processo de afastamento de Deus. A gente flerta tanto com o pecado, namora tanto com o pecado, que a gente perde a nossa própria identidade. A gente perde quem a gente é, abandona os nossos princípios, abandona os nossos valores, abandona tudo que nos faz filhos e vai viver de acordo com o mundo, de acordo com Macunaíma, que é o Deus do mal. Ele volta invejoso, né? Ele não mudou nada, os processos de inveja dele, absolutamente nada. A gente vê o irmão dele encontrando estratégias de caça, porque estava todo mundo passando fome, e o irmão dele se destaca, e ele não aceita. E hoje nós vivemos essa sociedade em que se alguém se destaca um pouco mais do que nós, a gente não aceita. A gente acha que aquela pessoa não merece, a gente não aceita que ela possa saber mais do que nós, a gente não aceita que talvez ela sabe mais numa coisa que eu nunca vou saber, mas que eu sei de outra coisa, que talvez ela não vá chegar lá. Porque nós temos vocações diferentes. Nós fomos chamados para a mesma coisa, que é sermos discípulos de Cristo. Mas as nossas vocações são diferentes e elas vão funcionar de forma diferente, porque as pessoas que nós temos que alcançar são pessoas diferentes. A gente luta contra a diversidade. Por quê? Por que é tão difícil para nós entender que somos diferentes? Entender que eu penso diferente de você e que nós podemos conviver mesmo assim. E aí Macunaíma se ira porque o irmão tá trazendo comida para a família e ele não. Vai lá, boicota o irmão 2 vezes para que ele não consiga. Até a morte do irmão. O irmão vira uma sombra. Ele vira uma sombra envenenada. Veja, isso é muito sério, porque a nossa inveja transforma as pessoas em sombras envenenadas que sobem nas nossas próprias nucas. Então, eu invejo tanto você e eu não aceito tanto que você seja bom naquilo que você faz, ou que seja melhor do que eu fazendo aquilo, que você vira um fantasma no meu cangote. O corpo da morte, da inveja, sobe nas nossas costas e não sai mais. E nós estamos assassinando pessoas assim. Aline, Luz, muito obrigada pelos coraçõezinhos. Muito obrigada. Ajuda a divulgar a live, eu agradeço. Então perceba, a gente cria fantasmas pelos nossos pecados. A gente assassina pessoas. A gente é cruel com elas porque elas estão fazendo o melhor que elas podem.
às vezes muito mais esforçadas que nós, muito mais dedicadas que nós, muito mais estudiosas que nós, muito mais tudo. E por isso alcançando bons resultados. E a gente não aceita, a gente fica indignado. E aí Macunaíma, a gente vê Macunaíma indo morrer, né? Porque a lepra envenenada, a sombra envenenada por causa da lepra toca ele, pega ele. E ele passa essa lepra para outras 7 pessoas, né? Ele passa essa lepra para animais. Inclusive a lenda da leishmaniose vem daí, né? Ele está dizendo, criando aqui uma lenda para dizer de onde veio a leishmaniose, que é uma doença muito cruel. A gente vê muito isso em animais, né? Muitos cachorros. O cachorro, quando pega leishmaniose, precisa ser sacrificado, né? Que é a raiva. E precisa ser sacrificado. E aí ele está criando a lenda de que a raiva, a doença da raiva, vem de Macunaíma. Olha que loucura. Que mais? Capítulo 17. Ursa Maior. A gente começa aqui a chegar na história final de Macunaíma, em que o nosso herói sem caráter só decai em seus comportamentos, fugindo dessa sombra aí ruim, né? E no final das contas ele morre de vez, graças a Deus, porque meu pai amado, quem que aguenta? Então ele vira a Ursa Maior, vai dizer que o mito é que ele vira a Ursa Maior. A Ursa Maior é Macunaíma, é mesmo o herói capenga que de tanto penar na terra sem saúde, com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo vasto do céu. Porque o que acontece? Quando ele voltou, ele não mudou o caráter dele. Ele mudou os seus valores, ele mudou aquilo que ele acreditava que devia fazer, mas o seu caráter não. Só que quando ele volta, o ambiente que ele encontra é outro. Ele fica completamente sozinho porque os irmãos morrem, porque ele não tem mais mulheres, ele não volta a encontrar com a própria tribo. E aí a gente pode pensar em diversas coisas, inclusive que por ele não se identificar mais com a própria tribo, ele não se reconheceu pertencendo ela. E aí não conseguiu mais encontrar o caminho de volta até essa tribo. Ele não conseguiu encontrar o caminho de volta. E isso acontece conosco, né? A gente não consegue encontrar o caminho de volta para Deus sozinho. Quando a gente se afasta ao ponto de não se reconhecer mais enquanto filhos de Deus, o DNA adâmico absolutamente dentro de nós, nos conduzindo, nos contaminando, a gente não consegue encontrar o caminho de volta para Deus sozinho, como Macunaíma não consegue encontrar o caminho de volta para sua tribo. Então, por que nós conseguimos voltar para Deus? Porque Ele nos busca, porque Ele nos resgata. É Ele que decide por nós, é Ele que nos ama primeiro, é Ele que nos apresenta e nos revela Jesus Cristo. É Ele que nos convence do pecado e do juízo, né? E aí, no epílogo, ele termina dizendo que a única coisa que sobrou da história de Macunaíma foi um papagaio. Um papagaio que ensinou para o narrador todas as coisas que foram contadas aqui. Então, olha como é que termina de forma extraordinária essa história. O narrador dizendo que quem contou para ele tudo que ele narrou foi um papagaio. Porque só o que sobrou de toda a tribo, de toda essa história, foi um papagaio. E o papagaio tende a repetir aquilo que ouve, né? Então, Mário de Andrade conta para nós a história do nosso povo, a história do caráter nacional brasileiro de uma forma extraordinária, super crítica, super crítica, que eu gostei muito. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado dessa leitura também. O final foi mais breve, né?
Acho que os elementos principais da narrativa a gente já tinha pego nos encontros anteriores, e depois daí continuar a ler vai bem mais fácil. E eu espero que vocês tenham gostado. Vou ensinar para vocês o que eu costumo fazer quando eu termino uma leitura. Eu pego o livrinho, eu compro na papelaria essas cartelinhas de bolinha amarela, ó. E aí na lateral do livro eu colo a minha bolinha amarela, porque quando eu olho para minha estante, eu gosto de saber o que eu já li. Isso me incentiva, me mostra quantos livros eu já li, né? Geralmente eu não fico com todos os livros que eu leio, eu fico só com aqueles que eu acho que eu vou ler de novo. Mas os nossos livros eu vou guardar com muito carinho. Tudo que a gente lê junto aqui eu vou guardar para ter essa recordação das nossas leituras coletivas, para revisitar um dia, quem sabe, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da leitura de Macunaíma. Recomendo que vocês façam essa estratégia para vocês saberem o que vocês já leram, para que isso estimule vocês, para que vocês vejam quanto vocês ainda têm para ler também, para que não fique comprando livro que não vão ler à toa. E na semana que vem, a gente se encontra... Semana que vem não, na outra, na primeira segunda-feira de fevereiro, a gente se encontra para começar Dom Casmurro, tá bom? Gente, vocês gostaram do nosso encontro? Falem comigo. O que vocês estão achando das nossas leituras? Contem pra mim. Vocês estão curtindo? Tá sendo bom? Tá sendo gostoso? Vocês estão aprendendo alguma coisa de útil? De valoroso? Eu tô dando tudo que eu tenho de melhor para tentar ensinar vocês a consumir literatura de forma saudável, cristocêntrica sempre, né? Para que vocês aprendam e entendam que qualquer coisa que você olhe, qualquer coisa que você veja, fala de Jesus. Qualquer literatura fala de Jesus. Basta que a tua cosmovisão esteja no lugar certo. Vanessa Souza, Deus te abençoe também, minha irmã. Rafa, não se ilude com a minha estante não, Rafa. Isso aqui são muitos, muitos anos pedindo livro de aniversário, de Natal, de Ano Novo, de tudo. Não se ilude não. Jussiele, gostou, Jussiele? Que bom. Selma, seja bem-vinda. Dai, beijo, meu bem. Eu sou muito inteligente. Ai, Rê, muitos anos lendo, Rê. Muitos, muitos anos lendo. A minha lembrança mais antiga de mim é sentada numa biblioteca. Então, é hábito e qualquer pessoa pode alcançar. Inteligência, a Bíblia diz que se você pedir inteligência, Deus dá. E ela não é um dom, ela é um esforço, ela é um sacrifício, ela é uma dedicação, ela é um empenho. Inteligência vem de você receber informações, alcançar conhecimento e transformar isso em sabedoria. Isso é inteligência. Obrigada, Cídia. Que bom que você está gostando. Aline, leia mais. Mari, foi fundamental as lives para entender melhor o livro. Sozinha eu não conseguiria. Olha, sem vocês talvez eu não lesse tão diligentemente também não. Eu ia ler de qualquer jeito. Que bom, Rafa, se inspira na leitora, na filha de Deus, mas olha para Cristo, sempre, 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 sempre. Que mais vocês estão comentando? É isso? Terminamos. É muito bom para mim estar aqui com vocês, viu? E eu espero que quem esteja... Essa cachorrada é difícil, né? Essa cachorrada. Tá passando uma charrete na minha rua. Esse cachorro tá latindo. Quem estiver lendo, não esquece que hoje o encontro é às 8, tá? Se você não estiver lendo também, vale a pena estar, viu? Eu recomendo que leia. Mas a gente faz muito comentário teológico. É maravilhoso. Os encontros do Leitura Cristã são assim... Olha, inspiração de Deus mesmo. Vem de Deus. Povo, é isso. Estamos então conversados? Podemos encerrar o nosso encontrinho de hoje? Leandro, beijo, meu irmão. Deus te abençoe. Tá convidado para quando estiver lendo um dos livros lá do
do Leitura Cristã aparecer para nos ensinar um pouco, nos dividir um pouco conosco o teu conhecimento, viu, meu irmão? Você é bem-vindo sempre por aqui. Gente, um beijo, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.